Olá, tudo bem com vocês? Como estamos próximo do período do retorno às aulas, vou mostrar para vocês alguns modelinhos de capa para caderno. Olha que graça esse gatinho dormindo. E esse gato em cima do muro numa noite escura, olha só que maravilhoso. É esse modelo que eu vou estar mostrando para vocês, não a decoração, mas o modelo da capa, tá? Esse que sobrepõe um pouco o espiral. Então, nessa parte aqui, ó, esse modelo tem que ser um pouquinho maior aqui, ó, para sobrepor o espiral. Então, nós vamos estar fazendo, eu vou estar utilizando retalhos de jeans, tá? Para nós fazer uma capa com retalhos de jeans. Esse modelo de capa, a medida dele é 22 por 31. Então, vamos precisar de 3 pedaços de tecido de 22 por 31. Então, se o teu jeans tem retalhos menores, você vai emendando ele, como vou fazer esse aqui, que meus pedaços são pequenos aqui, para dar a parte da capa que seja essa medida. Vou estar costurando aqui, essa parte da frente já deu um tamanho que já tá inteira, não vou precisar fazer emendas. Essa é a parte onde tem o bolso aqui, já fica bem legal, que dá até para pôr o celular. E daí uma outra parte de tecido para nós estar fazendo a parte ali onde vai pôr as canetas, o outro bolsinho, e uma parte da manta eu vou estar utilizando esse retalho de metlaçado, tá? Então, nós vamos estar começando por essa parte aqui, que é o lado interno da capa, tá? Nessa aqui eu fiz 2 bolsinhos, nessa eu vou fazer somente um bolso aqui, ó, que eu já deixei costuradinho. Então, aqui você vai pegar o tecido 22 por 30, por 31, e vai pegar um outro pedacinho, ou do mesmo jeans que você for utilizar, ou de um outro tecido que você for utilizar para decorar, aí você fica a sua escolha. Eu peguei um pedacinho do jeans, já fixei aqui eu já fiz a barrinha nesse tecido que eu não vou estar utilizando o viés para fazer o acabamento aqui. Mas nesse aqui eu utilizei o viés. Então, aqui eu acabei tudo com o viés, ó, tá? Nesse aqui eu só vou fazer a barrinha. Então, já fiz a barrinha, já costurei essa parte aqui, deixando uma parte para pôr a caneta e o outro como bolsinho, porque ele também vai ter o bolso em cima, que eu vou estar utilizando esse bolso aqui, tá? Então, vou fazer só um bolsinho interno. Então, essa parte aqui já fez isso, acabou esse pedacinho aqui, deixou o acabamento, deixa ela de ladinho e vamos fazer a parte de cima. Aqui nós vamos estar utilizando a manta ou o metlaçado. Eu vou estar utilizando o metlaçado, cortei um pouquinho maior aqui, mas eu já recorto. Vou estar vendo como que eu vou decorar aqui. Como eu tô utilizando um jeans preto e aqui nessa costura do bolso tá com um amarelo mostarda bem bonito, então eu vou estar utilizando um pedacinho de um tricoline que eu tenho, que é laranja com preto, que eu acho que vai ficar muito bonito aqui. Então, eu vou estar pondo um pedacinho desse, vou estar fazendo o acabamentinho aqui. Vou fixar ele, vou passar a costurinha aqui na máquina e daí já vou estar fazendo o acabamento com o viés. Então, eu já passei a costura aqui, já fixei esse, eu costurei e daí virei ele, tá? Então, mas se você quiser tá dobrando o tecido aqui, passando a costura também fica bom. Esse aqui eu vou colocar aqui nessa lateralzinha, que eu acho que ele vai dar um destaque bem legal nessa capa. Então, eu vou pôr ele meio que em diagonal aqui, para dar um destaque bem bonito. Fixei, ó, a parte que eu deixei meio de ladinho aqui, eu achei que ficou uma graça. Já recortei a parte do metlaçado para deixar no mesmo tamanho aqui. Daí, aqui na parte de trás também já fiz as emendas. Ó, aqui atrás eu deixei tudo bem emendadinho, sem costura que vá desfiar. Aqui na parte da frente eu já deixei o jeans meio desfiadinho, que eu acho que vai ficar mais bacana assim. Essa parte de trás da capa. Daí, nós vamos estar fazendo aqui para a parte de trás, eu vou precisar um outro
pedaço de jeans. Esse aqui ele está com 9,5 cm. Eu só vou fazer uma barrinha nele, fazer a barrinha, e essa parte da barrinha vai ficar aqui, que é essa parte aqui onde nós vamos vestir a capa do caderno, tá? Então, faço a barrinha aqui, e aqui eu já faço o acabamento com o viés daí na lateral. Também vou precisar de um pedaço de elástico no mesmo tamanho da capa, para ele não ficar sobrando e nem ficar esticado. Vou fixar esse e já vou fazer o acabamento com o viés, tá? Vou estar utilizando esse viés, ele é preto com pozinho branco, que vai ficar muito bonito. Então, a parte de trás eu já fiz o acabamento com o viés, já deixei a parte do jeans aqui onde nós vamos fixar a capa prontinha. Essa é a parte de trás do caderno que já tá pronta. Agora, vamos terminar a parte da frente da capa. Então, aqui, a parte do bolso, a parte da manta ou do retalho de metlaçado. Agora, nós precisamos fazer esse acabamento aqui, que vai ficar nessa parte aqui. Esse nós acabamos ele antes, para depois juntar as outras duas partes, tá? Eu tô utilizando esse viés estreitinho, que eu não tenho um viés largo, que combine com o meu tecido. Se fosse o viés largo, a gente só colocava aqui e dobrava e passava a costura. Mas eu só tenho um azul ou branco desse, então não vai ficar legal nessa minha estampa aqui. Então, eu vou estar utilizando esse estreito. Como que a gente faz quando vai acabar com um viés estreito e que é um tecido grosso, que não dá para virar esse estreito, senão ele não vai tá dando certo. Então, eu vou passar uma costura nele aqui, ó, deixando ele assim, e daí aqui eu faço a curva aqui e já volto passando ele nessa outra parte aqui, que daí ele já deixa o acabamento, e depois eu passo uma costurinha aqui na lateral, juntando os dois. Então, olha como fica bem acabadinho, mesmo sendo com viés estreito. Então, a gente consegue fazer o acabamento, às vezes não tem o material adequado, mas a gente acaba utilizando e adaptando aquele que a gente tem. Então, agora nós vamos fazer a parte interna dessa capa, que vai ser fixa aqui. Agora, nós vamos pegar o caderno para nós medir aqui, ó. Então, essa, nós precisamos que ela fique aqui. E essa que vai sobrepor um pouco aqui do espiral. Então, nós vamos medir, ver se tá tudo ok, certinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento com o viés nessa parte aqui. Então, aqui, ó, essa parte vai ficar menorzinha aqui, ó, tá vendo? Se essa parte do acabamento da capa de cima vai ficar a mais aqui. Daí, nós vamos alfinetar e vamos cortar aquilo que tiver sobrando. É claro que vamos ver para não faltar ali. Vamos recortar certinho para, ó, aqui, ó. Todo esse espaço aqui tá sobrando, então eu vou dar o recorte e vou fazer o acabamento com o viés da mesma maneira que eu mostrei que fiz lá na capa de trás, tá? Passando, aí eu começo por essa lateral primeiro, eu acabo uma lateral, daí eu venho e meço no caderno. Aí eu vejo certinho a posição que vai ficar ali, para não ficar muito grande e nem ficar muito apertado no caderno. Então, eu fiz o acabamento em uma lateral, daí eu venho, ó, a outra tá solta ainda. Eu venho e eu vou colocar aqui, medindo certinho. Se eu vejo que tá sobrando bastante aqui, eu faço o recorte. Como essa aqui tá certinho, só acertei a parte do metlaçado, então eu posso fazer o acabamento nessa lateral. E por último, faz o acabamento aqui nessa parte. Então, já com todos os lados acabadinhos, olha só como ficou bonita essa capa feita com retalhos de jeans. Daí, aqui essa parte do bolso
tem o botãozinho, essa parte não tem, ó, que caiu. Então, eu vou estar colando uma outra pecinha aqui, só para tá dando um acabamento legal. Olha como vai ficar bonito. Daí, nós só precisamos concluir ela colocando uma parte para fixar ela na parte de trás. Então, vamos vestir ela aqui no caderno. Essa nós não vamos estar acabando com um elastiquinho para prender as capas aqui, como essa do vídeo anterior, que eu coloquei o elastiquinho. Essa nós vamos estar utilizando um pedacinho do mesmo viés e pondo o velcro daí, tá? Então, eu vou costurar o viés na parte de cima aqui, vou pôr em duas partes para ficar bem firme, e ele vai colar aqui na parte de trás. E aqui está o resultado final da nossa capa de caderno feita hoje com retalho de jeans. Olha só que coisa linda. Eu ia estar utilizando essa pecinha para fazer o acabamento ali, mas eu achei que os corações recortados de feltro deu um charme maior para a capa, então eu deixei os corações. E aqui eu já coloquei a parte para fixar na parte de trás da capa. Então, aqui eu coloquei um pedacinho de velcro, tá? Para tá colando. E essa capa pode estar sendo utilizada num caderno de 12 a 15 matérias, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais! Então, já com todos os lados acabadinhos. Olha só como ficou bonita essa capa feita com retalhos de jeans. Daí, aqui essa parte do bolso tem o botãozinho, essa parte não tem, ó, que caiu. Então, eu vou estar colando uma outra pecinha aqui, só para tá dando um acabamento legal. Olha como vai ficar bonito. Daí, nós só precisamos concluir ela colocando uma parte para fixar ela na parte de trás. Então, vamos vestir ela aqui no caderno. Essa nós não vamos estar acabando com um elastiquinho para prender as capas aqui, como essa do vídeo anterior, que eu coloquei o elastiquinho. Essa nós vamos estar utilizando um pedacinho do mesmo viés e pondo o velcro daí, tá? Então, eu vou costurar o viés na parte de cima aqui, vou pôr em duas partes para ficar bem firme, e ele vai colar aqui na parte de trás. E aqui está o resultado final da nossa capa de caderno feita hoje com retalho de jeans. Olha só que coisa linda. Eu ia estar utilizando essa pecinha para fazer o acabamento ali, mas eu achei que os corações recortados de feltro deu um charme maior para a capa, então eu deixei os corações. E aqui eu já coloquei a parte para fixar na parte de trás da capa. Então, aqui eu coloquei um pedacinho de velcro, tá? Para tá colando. E essa capa pode estar sendo utilizada num caderno de 12 a 15 matérias, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!